Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, meus irmãos, hoje nós teremos a nossa palestra, o nosso irmão Demário, que é irmão aqui da nossa casa, 35 anos, médium aqui da casa, e hoje está na sala 11, fazendo o seu trabalho, e vai nos trazer a sua palestra hoje, cujo tema é a dor e o sofrimento sobre a ótica espírita. Aldemário, por favor. Boa noite, irmãos. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês sobre os ensinamentos da nossa doutrina, porque são conhecimentos que nos consolam, nos confortam e nos dão força para prosseguir na jornada. Porque, enquanto aqui estivermos, por enquanto, ainda todos teremos muita dor e sofrimento para resolver erros que cometemos no passado. Eu creio que o Espiritismo é a única doutrina que nos prepara para tudo isso. Não é por falar, não é por ouvir dizer, é pelos exemplos, pelos ensinamentos que nos são trazidos pelos próprios Espíritos, que nos ajudam nessa jornada. Pode desligar o holofote aqui para melhorar um pouquinho a visão dos slides? Esse daqui também, se puder. Eu não preciso aparecer, não. O que precisa aparecer é o quadro. Então, o assunto que nos coube hoje tratar é sobre a dor e o sofrimento sobre a ótica espírita. O que nos ensina a nossa doutrina? Nós temos inúmeros caminhos que podem nos levar à dor e ao sofrimento. Esses caminhos seriam traçados por Deus. Eu sempre costumo colocar essa figura de Deus porque é uma figura que a gente traz. Eu acho que pela religião católica, que a maioria de nós, ao nascer, somos colocados, e que depois que nos desvencilhamos, começamos a pensar e tentar entender essa jornada, ficamos na dúvida, porque Deus, até onde nós sabemos, não é uma figura humana. Deus não tem nada a ver. Nós somos humanos e somos criações dele. Mas o Espiritismo nos diz que Deus não é quem, é o que. Foi a pergunta que Kardec fez aos Espíritos. E a resposta que teve deles foi que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Respondem os Espíritos, não, falta-lhes ainda para tanto um sentido. Nós ainda não temos capacidade de entender a essência de Deus. Então podemos considerar Deus como o Criador, o Pai, aquele que nos criou e que nos orienta e que nos segue os caminhos passo a passo, para que um dia saiamos da ignorância completa até chegar à perfeição. E em toda a criação divina existe uma coisa que é a harmonia. E cada um de nós, quando provocamos algum desarranjo nessa harmonia, nós temos que voltar e corrigir aquilo que nós criamos de desembaraço.
Segundo a nossa ciência, o nosso universo foi criado através de um fenômeno, de uma explosão que foi chamada o Big Bang. E esse momento da criação, quando Deus criou o universo, e todas as leis que vigem nesse universo. Hoje em dia a ciência já está chegando à conclusão que são inúmeros os universos, não apenas esse em que nós estamos. E nós ainda estamos tentando aprender a viver nesse universo. E para isso precisamos caminhar evoluindo. Eu fiz esse quadrinho aí, que é uma simplificação desse caminho evolutivo. No início da criação, nós temos no mundo material, vejam bem, Deus criou o mundo material para que nós, como espírito, pudéssemos caminhar nesse mundo material aprendendo. O mundo é uma escola, a vida é um aprendizado constante. E nesse mundo, nós passamos primeiro pelo reino mineral, em seguida pelo reino vegetal, finalmente pelo reino animal. A partir desse momento, já temos conhecimento suficiente, capacidade suficiente, adquirimos qualidades suficientes para, como espírito, recebermos um corpo humano como elemento de evolução, como um instrumento para adquirir mais conhecimentos. E nesse mundo humano, nós vivemos num mundo primitivo, passamos depois a um mundo de expiações e prova, e finalmente ao mundo de regeneração, que é para onde a Terra está, o planeta Terra está chegando. Depois vamos para os mundos superiores, e aí acaba a necessidade do físico, do material para a nossa evolução. E continuamos o processo evolutivo habitando os mundos espirituais, em que a matéria não é mais necessária, onde vivem os espíritos adiantados, os espíritos puros e os espíritos perfeitos. E chegamos ao fim do processo evolutivo quando atingimos a capacidade de espírito crítico, como foi aqui entre nós o nosso Mestre Jesus, que em determinado momento veio até nós para nos mostrar o caminho, facilitando a nossa jornada. E quem seguiu esse caminho, hoje não sofre mais. Os que aqui estão ainda, que sofrem, é porque algum desvio fizeram em algum momento. Nesse processo evolutivo, quando os espíritos ainda, segundo Kardec, chamou inicialmente de princípio vital ou princípio inteligente, que iria atuar no mundo material, usando os minerais como a força de, desenvolvendo a força de atração para que os seus átomos não se dispersassem. Adquirido essa capacidade de atração, o espírito vai, no processo seguinte, atuar sobre os vegetais, onde irá desenvolver a sensação, experimentar, nascer, viver e morrer. O processo seguinte, atuando o espírito ou o princípio inteligente sobre os animais, onde vai ser desenvolvido o instinto. Então, desde do pequenino animal, da pulga, por exemplo, até um elefante, todos esses processos para que o instinto se desenvolva. Atingido esse ponto,
o espírito passa, então, aí sim a ser considerado como espírito, atuando sobre o corpo, recebendo um corpo humano para ele continuar aprendendo e desenvolvendo a razão. E aí vai ser definido aí o certo e o errado. Ele passa a ter consciência de si mesmo até chegar à condição de espírito elevado, onde o amor será desenvolvido até atingir a perfeição, e o espírito superior, que já atingiu todo o processo evolutivo. Esse é o caminho do nosso nascer, viver e morrer. Nós estamos no passo em que estamos saindo de mundo de expiações e provas e passando por um planeta de evolução, de regeneração. Feito isso, nós continuamos o nosso processo, já recebendo um corpo humano como instrumento para a nossa evolução, e Deus nos concede, então, o livre-arbítrio, onde o homem passa a ser o senhor do seu destino, a fazer as suas escolhas e a determinar o seu destino. Aí é que a coisa complica. Na hora que nós recebemos essa liberdade de escolha, muitas vezes escolhemos o lado errado. E esse lado pode ser um caminho suave e tranquilo, quando seguirmos as leis divinas, mas pode ser um caminho difícil, doloroso e cheio de obstáculos, quando ainda presos àquela visão do mundo animal, em que nós precisamos ser egoístas para sobreviver, e nós carregamos lá com os seres humanos esse egoísmo junto, que precisa ser combatido, para que possamos, então, evitar todas as dores, todos os obstáculos que hoje encontramos pela frente. Para isso, tudo depende do tipo de vida que levamos. Nós podemos trilhar caminho suave, florido, que nos eleve, ou podemos trilhar um caminho que nos leve ao sofrimento e à dor. Eu falei há pouco em egoísmo, porque é a base de tudo para que nós sofremos, é baseado nisso. Segundo Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, diz ele, daí deriva todo o mal. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos diz lá, o egoísmo é o alvo para o qual todos devemos dirigir as nossas armas. Nós temos que nos libertar do egoísmo, que era condição necessária para a sobrevivência, quando o nosso espírito, ainda no mundo animal, usando os animais como evolução, nós precisamos dele para sobreviver. Mas no mundo humano, nós temos que cortar esse egoísmo. Temos que tirar das nossas costas essa carga que nós trouxemos do nosso período ainda como princípio inteligente, usando os animais como meio de desenvolvimento, de elevação. Do egoísmo, vem o orgulho. Do egoísmo, vem a vaidade. E esses dois sentimentos é que nos prendem, nos colocam agarrados na matéria, à terra, e ficamos disputando poderes que não levam a um futuro de felicidade. E o que se entende por dor e sofrimento?
a diferença entre dois sofrimentos? Como analisar a dor e o sofrimento sob o ponto de vista da nossa doutrina espírita. A dor, em sentido geral, é a sensação desagradável e penosa, resultante de uma lesão, de uma contusão, de um ferimento ou um funcionamento anômalo de um órgão, ou seja, é física. A dor é o sentimento que atinge a nossa parte material. E o sofrimento? O sofrimento é a dor que pode ser física ou moral. Quando enfrentado pelo indivíduo com coração e resignação, torna-se fator de aperfeiçoamento espiritual. Quando nós sabemos, entendemos o porquê daquele sofrimento e não nos revoltamos, nós estamos purgando algum erro do passado. Isso se torna um fator que nos desprende, que nos eleva e que nos conduz a uma solução que aquela dor é remédio. O meu avô, quando eu era garoto, dizia para mim: meu filho, o que aperta segura, e a dor é um fator de compreensão. Você, aprendendo isso, você se cura. Então, a gente tem que tentar entender e não ficar lamentando qualquer dor, qualquer sofrimento que venhamos a ter. Então, a dor é fisiológica. O sofrimento, ele é psicológico. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. O sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. A dor é um alerta da natureza que anuncia algo de mal está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do seu perigo. É o anúncio, né? A dor é o anúncio de que alguma coisa está errada e nos dá a oportunidade de procurar, através da medicina, entender qual é a razão daquele sentido, daquela dor, para tentar a cura. A dor não é castigo, é contingência inerente à vida, cuja atuação enobrece o espírito. Cada vez que sentimos a dor, temos o direito de tentar resolver e tirar aquela situação da nossa vida, mas sabendo aceitar aquilo como uma prova, um momento em que nós estamos resgatando alguma coisa que fizemos de errado, contrariando as leis divinas. O sofrimento mais profundo do que simples dor e que afeta toda a existência também tem a sua razão de ser. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição do espírito, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. Quando nós nos desprendemos dessa situação de matéria, a matéria nos prende numa situação de pena, de sofrimento. O sofrimento é o misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha também pela nossa elevação espiritual. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. Então, com a finalidade da dor material, é
tentar nos avisar que algo de errado fisicamente existe no nosso corpo, enquanto o sofrimento é o aviso de que algo de errado existe da nossa vida. Estamos cometendo algum erro existencial e não físico, e procuramos ter que tentar identificar para poder corrigir. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. Allan Kardec, lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, trata do problema das aflições, mostrando-nos a sua justiça. Fala-nos das causas atuais e anteriores das aflições, do suicídio, do bem e mal sofrer, da perda de pessoas amadas, dos tormentos voluntários, etc. Então, o Espiritismo nos dá essa ajuda para que nós possamos descobrir a causa do nosso sofrer. É a única religião que eu conheço, ou doutrina que eu conheço, que nos induz e nos conduz a entender o que se passa e a encontrar solução para aquilo que sofremos. Em nossas tradições, a noção de castigo está relacionada com a ofensa a Deus. Dependendo do grau da ofensa, o castigo pode ser eterno. Ao ofender a Deus, o crente sofre, e com isso a sua vida se torna um vale de lágrimas. Mas nós não ofendemos a Deus, porque Deus não se ofende, Deus está muito acima disso. E o Espiritismo nos orienta sobre isso. Quem criou cada um de nós foi Deus. Ele sabe o que cada um de nós é capaz. E Ele sabe que, enquanto estivermos num processo inicial de evolução, estamos sujeitos a erros. E jamais vai nos condenar por isso. É parte do processo de aprendizado. E na nossa vida, a cada momento nos encontraremos alguma situação que irá nos conduzir para o lado do bem. O lado do mal é escolha nossa. Parece-nos que é mais... Parece que é melhor, né? Ser ruinzinho, passar o outro para trás, ser mais esperto, ganhar mais dinheiro. Para quê? Fica tudo aqui quando nós morremos. O que nós levamos conosco no nosso processo evolutivo são os nossos erros e acertos. E os erros, nós vamos ter que corrigi-los, recompensando aqueles a quem nós prejudicamos. Então, não adianta querer ser mais esperto, que só está enganando a si mesmo. Principalmente, ninguém vai pensar que vai enganar Deus, né? O Espiritismo, então, ao contrário, ensina-nos que todos os nossos sofrimentos estão afeitos à lei de ação e reação. A lei de ação e reação, que é uma lei da física, a terceira lei de Newton, e que no Espiritismo, Kardec chamou a lei de causa e efeito. É a mesma lei. Tudo o que você faz, você vai receber de volta com a mesma intensidade, mas em sentido contrário. E ninguém escapa dessa lei. Ninguém. Porque o erro que você cometeu, ele fica gravado em você, em seu espírito. Então, é da lei divina que o ser humano receba em si mesmo o que plantou, nesta ou em outras encarnações. Quem é espírita ou tem algum conhecimento do espiritismo não duvida que nós vivemos de mais do que uma vida. E nessas vidas são necessárias para que nós possamos aprender o que ainda não aprendemos até as anteriores. Enquanto não aprendemos tudo o que é necessário, nós continuaremos reencarnando uma atrás da outra, pagando em cada reencarnação
alguns erros que fizemos a algumas pessoas, ou até mesmo que fizemos contra nós, sem atingir a ninguém, mas levado pela nossa imperfeição, nós cometemos erros que precisamos corrigir. E teremos sempre a oportunidade de corrigir a cada reencarnação. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo o que fizemos de errado, nesta e outras vidas, deve ser reparado. O primeiro passo é o remorso. O remorso é um estado de alma que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes com relação à lei natural. O arrependimento que vem em seguida torna-nos mais humildes e mais obedientes a Deus. Depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada, por isso o resgate. Remorso, arrependimento e resgate fecham um ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento. Embora possamos receber ajuda externa, por exemplo, de um mentor espiritual, a solução está dentro de nós mesmos, pois implica determinação na mudança de atitude e de comportamento. Então, nós temos que nos convencer e temos que mudar. Aquela ditado, quem nasce torto morre torto, não tem jeito, não é verdade. Nós temos que lutar a vida inteira para corrigir qualquer erro que tivermos. E eu acho que, naturalmente, a gente sente isso à medida que vai envelhecendo. Como nós mudamos nossos valores ao longo de uma vida. Como nós pensamos diferente, agimos diferente ao longo de 70, 80, 90 e alguns até 100 anos. Mas não é o suficiente para nós corrigirmos tudo e aprendendo tudo o que é preciso. E aí voltamos mais uma vez para tentar continuar a aprender. A lei de ação e reação ensinada pelo Espiritismo enfatiza a possibilidade de minimizar ou até de eliminar a ocorrência de sofrimento, mediante uma ação positiva no bem. Então, a cada passo que nós damos em direção ao bem, praticando a caridade, sendo solícito para com outros, nós vamos resgatando erros do passado, nós vamos nos modificamos. Nós temos que equilibrar o nosso padrão vibratório para evoluir e ficarmos mais próximos dos planos superiores. Aí, afinal de contas, por que sofremos? Muitas vezes a pessoa nasce, leva uma vida sem nenhuma causa aparente, que necessite, fez nada de errado, mas sofre e sofre muito. Por quê? Segundo Leon Denis, a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto os seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis eternas. Somos os arquitetos da nossa vida. Se temos essa consciência, devemos trabalhar hoje por um amanhã melhor. E esse amanhã melhor é quando nós conseguimos nos sintonizar com as leis divinas. As leis divinas, elas estão registradas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que são falando somente sobre as leis naturais, as leis divinas, e quem lê o Livro dos Espíritos, prestar atenção naqueles ensinamentos que ali estão, conseguir se enquadrar dentro daquilo, não vai ter nenhuma razão para sofrer, para sentir dor. Está lá o caminho. É só a gente conseguir pegar aquilo, se aferrar naquilo e seguir em frente. Todos os desregramentos ficam registrados em nosso perispírito, marcando e até desorganizando. Assim, retornaremos à vida espiritual com essas marcas que nos incomodarão profundamente
ao reencarnar. Estes distúrbios que estão gravados no perispírito serão impressos no novo corpo, pois o perispírito é o organizador da forma do corpo. Dessa forma, o corpo será portador de deformações físicas, perturbações psíquicas, etc. O perispírito é o corpo espiritual, semimaterial, semifluídico. É o corpo que o espírito usa na sua vida no mundo espiritual. Ele é uma espécie de museu arqueológico da vida daquele espírito. Tudo que nós fazemos fica gravado no perispírito. Cada erro nosso é uma desarmonia que provoca no sistema do perispírito. Desalinha aquele equilíbrio que eu mostrei lá no início, que existe na natureza. Tudo é equilibrado, tudo é certinho. Então, essa mancha no perispírito, ela tem que sumir. E como é que ela some? Ela passa para o corpo físico de forma assim, de doenças, de defeitos físicos, provocando dor e sofrimento na pessoa e purificando com isso o espírito. Então, tudo o que existe no perispírito são armazenamentos de situações que nós vivemos ao longo da vida. E todos os desligamentos, essa eu já li, né? Tá. Então, segundo Emmanuel, o teu hoje é a luz, ou a treva do teu amanhã. Ou seja, fica registrado no nosso perispírito, em forma de luz ou de dor, cada ato que nós praticamos na nossa vida. Allan Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, diz o seguinte: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Ou porque quando nós reencarnamos, toda a nossa programação é feita em conjunto com os técnicos do espaço, para que nós possamos aprender aquilo que falta aprender e reparar erros que nós cometemos no passado. Então, nós temos uma programação de vida, mas, como nós tivemos lá, lembra, a condição de livre-arbítrio, nós podemos modificar aquilo que foi programado e traçar um outro caminho. Só que vamos responder. Lei de causa e efeito. Então, toda vez que nós nos desviamos do caminho traçado, nós vamos ter que, se for por um lado errado, se for por um lado bom, não, mas se for por um lado errado, nós vamos ter que responder e consertar o que desarranjarmos. Então, o perispírito, aí uma representação do perispírito, ele registra tudo o que fazemos. E aí, essa história do mata-borrão é uma alegoria que o Ramatiz fez lá nos anos 40 do século passado. Ele disse que o corpo físico é o mata-borrão da alma. Ou seja, para quem não conhece o pessoal mais novo, esse mata-borrão era um aparelho que tinha ali embaixo uma... Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo botar. Espera aí. Aqui embaixo era um papelão, que na época não tinha caneta esferográfica, a caneta era caneta tinteiro, e se você acabasse de escrever com a caneta tinteiro, fechasse o caderno, borrava tudo.
Eu sou desse tempo, eu peguei o mata-borrão. Então você tinha que passar o mata-borrão para chupar a tinta e poder fechar o caderno sem borrar. Então, o mata-borrão da alma, que é o corpo físico, porque chupa os erros. Hoje a gente podia dizer que é o aspirador de pó, né, mais moderno, que elimina as impurezas do espírito. Algumas pessoas perguntam por que os espíritas gostam de sofrer. Porque acham que o espiritismo mostra o sofrimento como sendo o caminho para a felicidade. E, portanto, os espíritas escolhem sofrer para ganhar os céus. Não é nada disso. Os espíritas aceitam o sofrimento porque entendem que ele é uma maneira dele se purificar, dele resgatar os seus erros e se libertar das suas dívidas. Ninguém gosta de sofrer para sofrer. Isso não existe, muito menos no espírita. Gostar de sofrer é desvio de conduta e merece um rigoroso tratamento psiquiátrico. Nenhum espírita consciente tem essa perspectiva de felicidade. O espírita, ele aceita o sofrimento como forma de evolução. Não é o prazer pelo sofrimento que move as nossas expectativas de uma vida venturosa, e sim entender que as nossas dores e infortúnios, e dessa forma passar pelas dificuldades, sabendo racionalmente que estamos nos ajustando com a perfeita e irrevogável lei de Deus. Quando nós passamos por uma sessão de sofrimento, período de sofrimento, é porque nós espíritas, pelo menos, sabemos, isto é porque eu estou precisando para ajustar a minha vida. Não é por gosto que o espírita sofre, não. Mas ele fica sabendo que está reajustando a sua vida através daquele sofrimento. Somos espíritos imortais. A cada vida acumulamos experiências em nosso progresso evolutivo, mas também contraímos dívidas. Conquistamos amigos e também inimigos. A cada reencarnação, temos a oportunidade para transformar as dores em alegrias, o abandono em amizades, os inimigos em irmãos, a injúria em perdão. Então, a cada momento, nós temos que abraçar cada vez mais essa possibilidade que temos, dada por Deus, das várias vidas, para conquistarmos, espalharmos e consolidarmos o amor. Não esse amor de posse, esse amor material, mas o amor espiritual, em que conseguimos colocar todos como irmãos, irmãos de coração, irmãos a quem nos solidarizamos, nos abraçamos e caminhamos juntos até atingir a perfeição. Desta forma, transformamos também todos os acertos da vida em tesouro espiritual, indestrutível pelo tempo e inalcançável pelos que buscam nos prejudicar. Felicidade não se ganha. A felicidade, ela é conquistada. É difícil, é sofrida, é trabalhosa, mas é o que nós precisamos fazer para acabarmos com todas as dores, com todos os sofrimentos e termos permissão de permanecer na Terra nesse momento de transição em que estamos entrando e passando para um mundo de regeneração, em que as dores são muito poucas. Haverá o amor crístico entre os homens que aqui conviverem. E, enquanto isso, que o Mestre nos ilumine e nos dê força para que possamos conseguir chegar e permanecer nesse mundo de regeneração que será a Terra. Muito obrigado.